Então, boa tarde, gente. Vamos dar início à nossa web palestra de hoje. A gente está com as nossas webs voltadas para a questão do coronavírus, né? Da questão do isolamento, da quarentena também. E dentro disso, a gente tem um canal de saúde mental que a gente tem feito uma série de sessões, né, importantes para as pessoas que estão aí vivendo esse contexto de isolamento social, esse contexto de também um certo medo do que pode acontecer, né? Enfim, a gente está vivendo um contexto um pouquinho difícil. E dentro disso a gente tem a presença hoje da colega psicóloga, companheira de luta, Cibele, e que vai falar para a gente hoje sobre acompanhante terapêutico e saúde mental, uma prática em movimento. É importante esse tema no contexto geral, né? Mas mais importante agora nesse contexto que a gente está vivendo, né? Então, eu vou abrir aqui o espaço para a Cibele, a gente faz a web palestra e depois a gente volta para as perguntas. Seja bem-vinda, Cibele, e a palavra é sua, então. Eu vou ligar o seu microfone aqui. Pode começar. Boa tarde, obrigada novamente pelo Telesaúde, agradeço. E boa tarde a todos que estão chegando e os que forem chegando e puderem visualizar depois a web palestra, né? Telesaúde, uma plataforma tão interessante, eu tenho acompanhado pouco antes do início já, tenho acompanhado a web palestras e são interessantes e riquíssimas. Os profissionais que vêm aqui são muito interessantes com as suas falas. Então, fui convidada pelo Telesaúde para conversar um pouco com vocês hoje nessa web palestra sobre o acompanhante terapêutico e saúde mental, uma prática clínica em movimento. O Rodrigo me apresentou, mas vou falar, sou psicóloga, como ele colocou, e sou acompanhante terapêutica também pelo Instituto Vida e Arte, né? Um instituto em que eu tenho a felicidade enorme de poder trabalhar, e um instituto pelo qual já desenvolve o acompanhamento terapêutico já há mais de 5 anos. Então, é uma prática que, porém, nova, nem tão nova assim, mas aqui ela caminha em alguns passos, mas muito interessante. Bem-vindo a todos que estão chegando. Vou iniciar, então, essa conversa com vocês. Vou tentar trazer um pouco, uma breve introdução, porque o AT, intimamente falando, nós que somos, né, trabalhamos com AT, a gente abrevia como AT, é uma prática riquíssima, uma prática clínica, então fica assim, em movimento, porque ela está em constante movimento, vocês vão entender mais na frente, mas é uma prática riquíssima que traz muito, nos ensina muito, faz com que a gente possa aprender e, mais do que tudo, é algo transformador na vida de quem pode estar sendo acompanhado por ela. Então, eu vou dar início. Tá. Antes de tudo, vamos entender um pouco o que é acompanhamento terapêutico, né? O que é acompanhante terapêutico? O AT, vou falar por muitas vezes o AT, o acompanhante terapêutico, por conta dessa proximidade do AT. É uma prática clínica, ela é desenvolvida fora dos espaços tradicionais de tratamento e que acontece no contexto de vida de quem é acompanhado, né? Ou seja, não é, e aí eu vou falar mais um pouquinho na frente, mas eu vou introduzir agora, não é um psicólogo ou um médico que vai atender fora do seu, né, do seu espaço de atendimento. Não acontece como acontece no setting, numa clínica que ali é o segredo, ali é fechado, né? O AT vai de encontro a esse sujeito que está adoecido, que está passando por um momento intenso de sofrimento, e ele vai até esse sujeito fazer o quê? Exercer no cotidiano desse sujeito acompanhado, mediar e potencializar o tratamento, o acompanhamento que ele já vem tendo ali com o psicólogo, com o médico, por uma equipe que, no caso, o AT é solicitado. Então, ele vem mediar esse laço social, que eu vou estar mais falando, ele vem mediar esse laço social e vem potencializar esse acompanhamento que o sujeito já vem tendo. No mais, eu peço que vocês possam
compreender que é mediada e potencializada, né? Tem muitos, se vocês forem na internet, vocês irão visualizar que tem muitos termos que coincidem com o conceito de AT, alguns para mais, outros para menos, mas é porque vocês vão entender mais na frente. Mas, de todo modo, o AT tem esse conceito. Mas antes de ser AT, antes dessa definição, desse nome acompanhante terapêutico, o AT ele vem de um outro movimento, de outras nomeações, que na época, na década de 60, eu diria, que a gente vai falar mais à frente, mas na década de 60, perdão, era conhecido como auxiliar psiquiátrico. Né? Por que auxiliar psiquiátrico? Por quê? Porque não tinha ali um saber próprio do AT. O AT, o nome já diz, auxiliar, executava ou tinha ali as funções que eram determinadas pelo médico. E aí, auxiliar psiquiátrico, porque o AT se dava muitas vezes dentro de instituições, como hospitais psiquiátricos. E aí, já na década de 60, isso começa a surgir como auxiliar psiquiátrico. Mas existem movimentos e pesquisas anteriores que apontam que o AT já existia na década de 50, já como ali uma pessoa como uma espécie de cuidador, mas não existia ali um termo correto ou certo para se seguir. Então, a partir da década de 60, começa a ser chamado de auxiliar psiquiátrico, e aí, então, essas pessoas que exerciam essas funções, que aí a gente vai falar na frente quem são essas pessoas, passou, né, a falar, não é bem aí, a gente também tem muito a contribuir nesse acompanhamento que o sujeito está fazendo aqui com o médico, com a equipe, a gente vai, né, fica ali acompanhando a pessoa, então tem uma escuta diferenciada, tem ali uma escuta individualizada, às vezes uma escuta bem diferente do que ocorre no tratamento ou com acompanhamento com outro profissional, e aí passa a ser chamado de amigo qualificado, e aí fica assim as controvérsias, né? É amigo, mas aí amigo nós sabemos bem essa definição, que amigo é algo baseado numa proximidade muito íntima, né? No AT não deixa de ser, mas precisou se separar essas junções, esses termos de amigo qualificado ou auxiliar. Como assim amigo do sujeito? Como é que vai, de repente tem uma intervenção ali, baseada nessa qualidade de amigo? Então, o movimento, os ATs, dessa época, já começa na década de 60, 70 ainda, eles começam a mudar, e aí começam a se nomearem a si mesmos como um acompanhante domiciliar. E aí fica ainda ainda balançado nesses termos, essas nomeações, o AT como um acompanhante domiciliar. O acompanhante domiciliar, eles tendiam muitas vezes que era para ferir pressão, né, medicação, faziam ali uma visita domiciliar, que era algo que já deveria existir, inclusive já pela própria instituição na qual esse sujeito era acompanhado. Então, a gente está falando aqui de nomes e definições já nessas décadas, mas baseados ainda o AT dentro de uma instituição, né, o AT dentro de um hospital psiquiátrico. Que aí, com o advento da reforma psiquiátrica, esses termos eles vêm eles vêm quebrando esse paradigma aí de quem os nomeia e vão começando a tentar se incorporar, formar corpo e dar voz a esses ATs que muitas vezes eles eram nomeados, mas não perguntavam se deveriam ser. E aí surge, então, já na proximidade dos anos 80, ali, o acompanhante terapêutico em si. Que aí já diz, né? O acompanhante terapêutico é potencializar, é mediar, é levar esse sujeito a construção de um laço social, é estreitar esse laço social do sujeito com o mundo, por exemplo. Porque todo essas nomeações, né, o auxiliar, o amigo e o acompanhante terapêutico, o acompanhante domiciliar, eles muitas vezes são convocados e foram convocados e surge inicialmente, como eu disse antes, nos hospitais psiquiátricos, como aquele que dá voz à loucura, como aquele que dá voz ou tenta dar voz, que é uma presunção forte, ao louco, né? Antigamente o louco, né? Sujeitos com psicose, sujeitos em situações graves. Então, era o dia a dia, ele ficava o dia ali com a pessoa acompanhando ela.
Mas foi se visualizando que o AT, ele tinha muito mais do que somente trazer essa voz, né? Isso que era dito no dia a dia. E aí passou-se então a ser chamado de AT. Como eu disse antes, é uma prática clínica que é importante, eu trouxe esse aqui para a gente, né, até discutir mais na frente, quem se interessa aí aguçar a curiosidade, é uma prática clínica que ainda não é regulamentada. Então, por isso que os ATs são mais autônomos, assim, diria, né? Eles não têm ali não há algo que faça, que mede ali, que orienta, de certa forma, profissionalmente esse profissional. Mas é exercida, via de regra, por profissionais da área da saúde. Lá no auxiliar psiquiátrico, no início de tudo, era geralmente feita por auxiliar de enfermagem. Então, assim, veio de um movimento da área da saúde, especificamente da área da saúde mental, eles vêm desse movimento, via de regra, por profissionais da área de saúde mental, e, eventualmente, nós temos visto e sempre visualizando aí que existem profissionais da educação, com pedagogia, por exemplo, são profissionais que ingressam e que trabalham com essa prática clínica tão viva, né? Então, trata-se ainda de um acréscimo ao tratamento, como eu disse antes, e acho que vocês vão me ouvir repetir em alguns momentos, potencializando seus efeitos, né, o tratamento, ou seja, existe uma pessoa que já é acompanhada, e aí, pelo psicólogo, pelo seu psicanalista, enfim, tem um médico na equipe que acompanha e visualiza que se o AT entrar, vai ter um efeito, talvez, né, esse acréscimo do AT vai potencializar esses efeitos que já vêm sendo realizados, mas no cotidiano, no dia a dia, no território vivo do sujeito. E aí ele vai fazer rede com outros profissionais, e aí se o AT for de uma instituição, a gente vai ver logo mais à frente como é que se dá o AT na instituição, né, e instituições. Tá. E aí, posto isso, o AT, ele propõe, né, uma escuta, como eu já disse anteriormente, individualizada, uma escuta única, bem diferenciada, eu diria, como ele está no território do sujeito, né, na casa, enfim, no lugar onde o sujeito se encontra, bem como a possibilidade de circulação e realização de projetos singulares, subjetivamente importantes para o acompanhado. E aí a gente vai entender mais lá na frente o que seriam esses projetos, né, singulares, por que a gente está falando de sujeito que precisa de um acompanhante terapêutico para exercer uma determinada função, por que a gente precisa de um AT, em muitos casos, às vezes graves ou não, né, moderados ou graves, né, por que a gente precisa de um AT que tenha essa singularidade, né, que ouça, que dê vazão a projetos singulares e subjetivamente importantes, para que essa pessoa possa, de fato, continuar ali, mas com uma pessoa que aí, muitas vezes, e aí tem pesquisas que apontam que quase que falam assim, então o AT é algo auxiliar. Né, são coisas que poderão ser mudadas aí, de fato o AT ele vai escutar o sujeito de uma forma diferenciada, ele é aquele de fora que entra, né, então ele vai ter uma escuta ali diferenciada, e aí por não ser um profissional regulamentado, às vezes não é solicitado, diríamos dessa forma. Mas, antes de passar adiante, eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar um pouco, por quê? O acompanhante terapêutico, às vezes, é confundido com acompanhamento psicoterápico, né? Então, assim, eu já faço psicoterapia, por que eu tenho que entrar em outro acompanhamento? A gente tem que entender que psicoterapia é um processo terapêutico, é ali entre portas fechadas, é ali no espaço de segredo, né? Entre o sujeito, as questões mais internas. O acompanhamento, ele se dá no território da pessoa, se dá numa escuta diferente, ele trabalha ali questões junto com o sujeito, a partir da demanda que ele pode trazer, então, né, muitas vezes você vai ocorrer de levar uma demanda ou levar algo pronto, e aí se dá com as portas fechadas, diria subjetivas, e trabalhar ali com o que o sujeito está propondo. Então, o processo terapêutico, ele vem dessa demanda de um lugar mais de trabalhos questões mais internas, as questões subjetivas bem internas, o delineamento, e o acompanhante, não, ele vai até o sujeito, porque também tem essa questão assim, então pode ser um atendimento a domicílio, né? Muitas pessoas falam, pode ser um atendimento a domicílio, acompanhamento psicológico a domicílio.
Não, é uma questão também totalmente diferente. O AT não substitui o psicólogo, a pessoa que acompanha, ou aquela pessoa, o médico, ou psiquiatra, enfim, ele não substitui. Ele vai, já vai alinhado ali com a equipe que acompanha, com a pessoa que acompanha, vai alinhado para trabalhar com aquele sujeito no território dele, né, a partir da escuta individualizada. Então, vocês vão me ouvir repetir, a escuta individualizada é o sujeito que está propondo, o sujeito que está falando. Então, só para a gente seguir adiante com já entendendo essa diferença entre o processo terapêutico, né, o acompanhamento psicoterapêutico e o acompanhamento terapêutico. Tá. E aí, antes de também de continuar, nós nunca precisamos tanto retomar nossas histórias, né? E a gente está visualizando em momentos complicados e difíceis, então precisamos, de fato, retomar histórias, e com o AT não seria diferente. Então, tá. O AT, ele evoluiu, ele vem, né, eu já estou usando aqui o termo AT, mas antes, na década de 60, ainda tinha nas 50, ainda o auxiliar psiquiátrico, mas eu coloquei já AT. Ele vem de uma reforma já psiquiátrica, da origem da década de 60, que começou ali, passando por esse modelo da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Ele vem seguindo, ele vem se aportando nesse movimento que ocorre, porque, veja bem, já existia o auxiliar, o auxiliar psiquiátrico. Então, o AT, ele sai dessa zona e vai acompanhando essa reforma que vinha ocorrendo, que aí, talvez ainda é uma reforma que ainda precisa ser retomada e continuada, mas vem dessa reforma psiquiátrica, vem acompanhando esse movimento da luta antimanicomial, e aí, para entender um pouco, talvez, a questão da reforma psiquiátrica, da Política Nacional de Saúde Mental, eu os convido a ver uma webpalestra que teve recente, se eu não me engano, da Sandra, falando sobre a Política Nacional de Saúde Mental, ao que outras drogas. Seria interessante retomar esse movimento de rever ou de reler, de compreender até que ponto se chega. Mas, voltando, o AT, ele vem, né, da origem dessa década de 60, ele passa por um modelo da reforma psiquiátrica e ele vai chegando à incorporação de um instrumental clínico que se prescinde, né, do SET convencional, ou seja, ele sai do hospital psiquiátrico, ele sai dessa instituição, ele sai desse lugar fechado de quem somente acompanha ali no dia a dia e vai com esse sujeito fora, ele sai desse SET, ele vai para a rua, ele vai para os espaços onde essa pessoa necessariamente precisa, onde ela quer estar, onde ela precisa formar o laço social dela, né? Então ele vai entrar no acompanhamento para que esse processo não doa, para que esse processo não seja tão doloroso, né? Mas ainda assim com algumas limitações de saída ainda nessa década. Então ele sai, mas assim, são saídas ali ao entorno, não são saídas ainda que permitam o sujeito ir a mais. A gente vai entender mais à frente. E aí, inicialmente, ainda nessa década de 60, o trabalho na década de 60 é interessante, essa questão da reforma psiquiátrica, e eu trouxe aqui junto com o AT, porque na década de 60, o trabalho ainda não era propriamente a questão da reforma psiquiátrica, era ainda humanizar os hospitais psiquiátricos, e o AT estavam juntos, né? Como forma de modificar radicalmente seu funcionamento, passando a ser praticado como uma espécie de comunidade terapêutica, né? Hoje nós estamos vendo, sempre vimos aí a questão com as comunidades terapêuticas, mas é uma questão talvez à parte. Mas ainda esse trabalho era humanizar os hospitais, e o AT vinha nesse funcionamento de ficar ao lado do sujeito ali adoecido, ali no sofrimento intenso, mas perceberam que, mesmo humanizando o hospital, ainda se tinha as certas disfunções institucionais. O que eram as disfunções institucionais, né? As pessoas tinham certas limitações, ainda tratavam-se o louco como marginalizado, como aquele que não tinha voz, aquele que não tinha vida, aquele que não poderia sair, aquele como um criminoso, né? Então, assim,
aí, por mais que se humanizasse os hospitais psiquiátricos e viram que isso, né, estava longe de acontecer humanizar o hospital psiquiátrico, existiam essas disfunções institucionais, tão arraigadas, tão enraizadas ainda. E foi, então, a partir da década de 70, né, que aí já tem Basaglia, que já traz essa questão da Itália. Então, assim, por isso que eu os convido e as convido para retomar uma palestra interessante sobre a política nacional e traz esse movimento da reforma psiquiátrica. Foi a partir de então, na década de 70, que se teve o início do processo de desinstitucionalização. E aí tá. Então, nesse movimento, o AT teve e tem até hoje um papel super importante, uma prática super importante, interessante, nesse advento da desinstitucionalização. E aí foi que, na época, o auxiliar, ele entra somente com esse saber médico, como eu havia dito, né? O auxiliar, ele não tinha ali uma construção do seu saber, ali da sua teoria, de como ele poderia trabalhar, como que poderia ser. Ele era somente o auxiliar do médico, do psiquiatra, que entrava ali com um plano traçado, sem muita voz, sem muito espaço, para fazer para obedecer ou para cumprir com aquela demanda que o médico já tinha posto. Então, ele só entrava com esse encaminhamento. Então, ele fazia, né? Administrar feira e pressão, medicação, levá-lo a passear. Então, era muito nesse sentido, de levá-lo a passear, que talvez pode até gerar uma certa confusão, assim, do que seria o AT. Aquela pessoa só acompanha, vai na rua? Não, é muito mais do que isso. Nessa época, era visualizado dessa forma. Posto isso, o AT, então, é um dispositivo radical dessa reforma psiquiátrica, porque ele acompanha esse movimento, ele sai desse saber único que é o médico, saber único que é o do psiquiatra, médico psiquiatra, ele sai desse movimento, ele começa a romper, e começa não a romper, gente, assim, é como se não fosse ouvir mais o médico, mas a construir um saber também, a ouvir de certa forma, né? E aí ele vai da reforma psiquiátrica na medida em que ele aponta para o fora da instituição. Então, ele começa a perceber que seu trabalho se dá muito mais fora da instituição do que dentro, do que ali com o sujeito. Que de fato, ali só eram as mesmas localizações, né? Então, ele começa a visualizar que é fora, que seu trabalho vai se dar dessa maneira, então ele começa a ir, e aí a reforma psiquiátrica vem como esse ponto e de dispositivo radical que rompe. E aí nós estamos falando, né, da Argentina, nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando disso a nível internacional. Como que o AT chega no Brasil? Porque ele não estava no Brasil até então, era nomeado no Brasil até então, como esse trabalho se dava. Então, o AT ele chega ao Brasil numa dupla origem. Ele chega de duas formas. Ele chega no Rio de Janeiro, inicialmente, mas ainda como auxiliar psiquiátrico, ainda exercendo aquela função que eu havia falado antes, na clínica de Pinheiros. Então, ele ainda continuava ali acompanhando o sujeito, é como se fosse, né, alguns textos trazem algumas teorias, algumas pessoas estudiosas nessa área estão trazendo que no Brasil ainda começou como auxiliar psiquiátrico, ainda no Rio de Janeiro, pontuando que o AT né, ficava com um trabalho ali de acompanhar aquele sujeito dentro da instituição, sem muitas autonomias de trabalho no local. E, por outro lado, né, isso já começa na década de 80, por outro lado, a experiência da Argentina, que foi esse movimento que se iniciou-se já na década de 70, ainda caminhando bem devagar, na década de 70, da Argentina, que foi trazendo com essa experiência pela psicanalista, que é a Beatriz Aguirre, na verdade, desculpa, foi ela que foi trazendo esse movimento para o Instituto A Casa, que é hoje uma das referências nacionais de formação e de prática do acompanhamento terapêutico. Então, ela traz para o Brasil essa experiência que já era visualizada na Argentina, nos Estados Unidos, traz esse movimento do AT para o Brasil e começa a estruturar no Instituto A Casa, que até hoje funciona em São Paulo, é um instituto bem renomado,
E aí a sua primeira equipe é formada em 1981. Né? Então, assim, os primeiros passos no Brasil, ele foi se dando em 1981, ainda chamando com aquelas nomenclaturas, auxiliar psiquiátrico, amigo qualificado, atendente domiciliar, ainda nesses três nomes, ainda nessas três nomeações, mesmo que o AT já estivesse caminhando para uma outra nomenclatura, né? No Brasil, já no Brasil, né, ocorre em 1984, o primeiro encontro dos amigos qualificados, que foi o nome que eles começaram a se dizer, né, a se nomearem como amigos qualificados, em São Paulo, onde se discutiu nessa questão dos nomes, da nomenclatura, de como que funcionaria de fato o AT, como que essa experiência em outros lugares poderia ser incorporada aqui no Brasil. E aí foi se discutindo, um grupo de profissionais muito, né, voltados para a área da saúde até então, alguns da educação, mas majoritariamente da saúde, então definiram, se chamará acompanhamento terapêutico, que então se vigora até hoje. Né? E aí, o AT vem, né, já no Brasil, ele surge, como já venho mencionando, como no bojo da reforma psiquiátrica, na qualidade de um dos dispositivos conhecido na clínica ampliada, que preconizava o tratamento da loucura fora dos manicômios. Então, o AT ele vem acompanhado da reforma psiquiátrica. Então, aqui no Brasil, já nos anos 80, já começa pouco antes o movimento da reforma psiquiátrica. Então, ele vem no dispositivo da clínica ampliada. Por falta, inclusive, da sua regulamentação profissional, que aí muito se discute, inclusive até hoje, se formaliza ou não formaliza como um profissional que possa ter assim algo que possa reger uma política pública, por exemplo. Né? E aí vem nessa clínica ampliada, que preza fora dos manicômios, em condições mais humanas, e que não excluísse o louco do lar social, porque, né, acho que quem está aqui, se não viu, ou se já viu, reveja novamente o Holocausto Brasileiro, né, como eu já havia colocado, verifica um pouco a história da reforma psiquiátrica, ver como que o louco, né, visualizar como o louco era tratado, a margem da sociedade, usado. Então, né, no dispositivo da clínica ampliada, o AT surge com essas condições, inclusive que já vinha, né, sendo ocorridas por eles até então, que não de trabalhar condições mais humanas para que esse louco do laço não fosse excluído do laço social, como faziam os antigos manicômios e como muitos ainda estão aí vigorando até hoje, né? Então, não dá para se humanizar hospitais psiquiátricos, não dá. Vocês já visualizaram ali que foi um trabalho de mais de 15 anos tentando humanizar o hospital psiquiátrico e viu que a questão é muito mais de disfunção institucional também. Então, é um trabalho que precisa de mais tempo e mais seriedade. Tá. Então, assim, quando eu coloco clínica ampliada aqui, eu me atenho a trazer o que é a clínica ampliada. Né? Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, que pude me orientar, clínica ampliada é uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização propõe para qualificar o modo de se fazer saúde. Ampliar a clínica, a gente está falando de clínica, é aumentar a autonomia do usuário do serviço de saúde, da família e da comunidade. É integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes áreas na busca de um cuidado e tratamento de acordo com cada caso, com a criação do vínculo, de vínculo com o usuário, a vulnerabilidade e o risco do indivíduo são considerados e o diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas clínicos, mas também leva em conta a história de quem está sendo cuidado. Então, se nós temos essa clínica ampliada, né, conforme a diretriz da Política Nacional de Humanização, nós temos que visualizar, então, que o AT tem um papel importante dentro dessa clínica ampliada, nessa equipe que vai escutar e acolher essa história do sujeito junto com o sujeito também. Tá. E aí, todavia,
o AT, ele se faz presente, eu vou falar de 2 lugares, né, agora, acho que eu já venho falando, que é o AT. Vou falar, na verdade, o AT na instituição, né, pública de saúde, serviço de saúde, e também vou falar do AT no campo mais privado, né. Então, vamos lá. O AT, ele se faz presente nos serviços da rede pública através de convênios. O que é através de convênios? Falei para vocês anteriormente que o AT ele não é formalizado, né? Ele não é regulamentado, ele é praticado, é uma prática clínica. E aí, como haja visto a sua regulamentação profissional, e ele entra através de convênios, por meio de convênios, de estágio, como estratégia de intervenção na saúde mental. E aí a estratégia é efetiva no tratamento de transtornos mentais graves, é o caso do AT que é convidado a entrar nessa equipe, né, como psicose, por exemplo, geralmente a articulação com outros dispositivos com a rede pública de saúde mental, como CAPS, Centros de Convivência e residências terapêuticas. E aí, quando eu falo de estratégia de intervenção na saúde mental no serviço público, existe um usuário, ele não, vamos pensar no usuário aqui, que não consegue acessar o serviço de saúde ainda, né? Ele é cuidado, por exemplo, a partir da casa dele. Tem uma certa limitação, uma problemática de saúde mais grave, mais agravada. Ele encontra-se em casa, vamos pensar no homem de 40 e poucos anos, que está em casa, está sendo acompanhado pela equipe de saúde do seu território, vamos colocar um CAPS, e aí esse serviço visualiza que, mesmo tendo acompanhamento, ainda há necessidade de um outro dispositivo, né, de uma outra incorporação, com outra estratégia de intervenção. E aí convida um AT, que aí seria através de convênio, já que o AT não tem regulamentação. Então, ele convida esse AT a acompanhar esse sujeito na casa dele, né, para que ele possa ir construindo o laço social, até que ele possa, inclusive, ir até o serviço, até o CAPS. E aí o AT entra, e aí é conversado, dialogado com a equipe, então ele não entra com achismo mais, porque com esses movimentos, o AT começa a partir, então, de uma formação teórica, ainda que muito incipiente, mas esses profissionais que se dedicam, que têm esse desejo, eles vão formando ali um corpo teórico também, para que não pise onde não se sabe, para que não venham a ser, por exemplo, um cuidador, se nomear como um AT, o cuidador de idosos é um cuidador de idoso, ele tem uma formação ali, inclusive, técnica teórica, né? O AT é a mesma coisa. Então, o AT vai ali com a sua formação, mas ainda muito desprendido de saber de tudo. Né? Ele entra como aquele que vai escutar o sujeito de uma forma individualizada, ele vai até a casa desse homem que está lá, que não consegue chegar até o serviço, que por questões, como eu disse, de saúde mental e saúde física, ele não consegue acessar o serviço. Então, o AT vai acompanhar esse sujeito, vai tentar ver de que forma que ele pode incorporar esse sujeito, trazer esse laço social, restabelecer esse laço social. Então, muitas vezes, se no caso de um caso como esse, como eu coloquei como exemplo, esse sujeito não consegue sair de casa, ele não consegue sair, não consegue ir sequer ao serviço, o AT ele vai entrar com um diferencial também da rua, do laço social que encontra esse sujeito. Né? Então, talvez estejam visualizando que o AT ele também é uma clínica muito interessante, mas muito complexa também, além de rica, muito complexa e muito múltipla. Mas esse AT vai até esse sujeito como esse laço social que coloca, né, que tenta, né, ele não vai com essa reinserção, porque é um pessimismo também muito, muito forte, né? Esse pessimismo de ressocializar. E aí, como eu vi colocando, se no início o AT acompanhava exclusivamente as pessoas no hospital psiquiátrico com sofrimento psíquico intenso, uma questão de saúde mental grave, hoje, já na década de 80 também, de 90 e muito mais forte hoje, encontramos o AT em diversos lugares, inclusive em instituições. Né? Como em hospitais, pode fazer o acompanhamento terapêutico da pessoa que está ali hospitalizada. Né? Nas escolas,
E aí eu coloquei aqui, entre parênteses, por mais que o AT acompanhe, por exemplo, uma criança ou um adolescente, ou mesmo um adulto que tem a questão de saúde mental comprometida, que está fazendo o acompanhamento, ou inclusive, né, tem outros transtornos, ou a gente pode visualizar outras questões de saúde, ele não vai substituir o trabalho da inclusão, né? Que esse termo, inclusive, tem que ser rediscutido sempre, porque em muitos casos coloca o AT numa escola para acompanhar uma criança ou numa faculdade para acompanhar, inclusive, um adulto, e coloca pronto o trabalho, ele que vai incluir aquela pessoa aqui na faculdade. Não, o AT está ali para potencializar e mediar, para fazer com que aquele processo não seja um doloroso para a pessoa. Aquele laço social que a pessoa está construindo ou está retomando não seja tão doloroso. E aí também no trabalho com idosos, né? E aí fica uma questão também. O cuidador de idosos pode ser um AT? Acho que são duas coisas diferentes, né? O cuidador de idoso ele tem uma formação ali, uma formação teórica, né? Existe cursos profissionalizantes técnicos para que essa pessoa seja um cuidador de idoso. Então existe ali a formação mais teórica, mais a questão mais de um outro lado, né? Já o AT ele tem uma outra formação, né? Por mais que ele não seja regulamentado, não significa dizer que os aportes teóricos não tenham surgido, não tenham se legitimados e que eles não tenham ali um direcionamento. Inclusive, o AT, antes, né, de estudar acompanhamento terapêutico, é interessante que ele tenha formação em saúde mental, né, em saúde mental e saúde de modo geral. Então, não, o AT não é o mesmo, o cuidador de idoso não pode ser um AT, são coisas diferentes. Não que o cuidador de idoso não possa veredar pelo caminho do AT, né? Aí ele é um cuidador de idoso e um acompanhante terapêutico. Ele pode, né, ele está também hoje, né, com sujeitos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, também com sujeitos em crise, com intenso sofrimento psíquico, em casos de crises graves, o AT é convocado, é chamado, até pela equipe ou pela própria pessoa acompanhada também, que já tem ali um tempo de acompanhamento, para que esse AT possa estar nesses momentos. Então, assim, é um trabalho bastante rico, interessante, mas também existe também uma certa disponibilidade da pessoa, um desejo de ser AT. E aí, eu coloquei, Sibeli, o AT, ele vou voltar aqui, o AT, ele se dá nos hospitais, nas escolas, no trabalho com idosos, com sujeito com uso abusivo de álcool e outras drogas, se dá em instituições, como eu coloquei, como no CAPS, na residência terapêutica, no centros de convivência, em outros serviços, né, institucionais, mas também o AT pode ocorrer em vários outros lugares, né? O AT não está preso, ele não fica ali delimitado naquele campo institucional, né? Muito por isso se discute a formalização, a regulamentação profissional ou não, né? Porque o AT tem essa autonomia de se fazer uma prática clínica em outros lugares, como na casa da pessoa, como eu coloquei o exemplo, pode se dar na casa do acompanhado, pode se dar numa praça, ele pode se dar em shows, inclusive, acompanhar esse sujeito no show, na rua, no teatro, na escola, andando de bicicleta, tomando um sorvete, marcando ali outros encontros que a pessoa possa, inclusive, decidir. Por quê? Né? Se discute, gente, o efeito terapêutico e subjetivo desse sujeito. Então, se dá no shopping também, se dá na escola, como eu coloquei. E aí ele entra mais uma vez, como eu coloquei no início, ele entra como esse potencializador e mediador do laço social da pessoa que ele acompanha. Ele não vai entrar com uma proposta pronta, né? O AT muitas vezes pode se discutir o caso com a equipe, pode se colocar tudo. Se você vai com a proposta, você pode se deparar com um acompanhado que não vai atender aquela sua demanda, porque, né, você que tem que acompanhá-lo nessa aventura, inclusive. Não que você não tenha ali uma estratégia ou ali consiga dar conta, mas em muitos casos você vai se deparar com uma pessoa que não vai atender a sua demanda, porque inclusive não é nem esse o objetivo central do AT. E aí o trabalho clínico ele vai se desenvolvendo através desses encontros, que são marcados, não são encontros todos os dias, a não ser que se avalie o caso,
né? Não é mais como funcionava o auxiliar psiquiátrico, que era todos os dias, com um acompanhado. Não, o AT ele já entra ali com a discussão, ele pode ser uma vez por semana, ele pode ser 2 vezes por semana, e aí isso vai de cada caso é um caso, isso entra muito. E aí ele vai de encontro com esse sujeito no campo de ação, onde é o cotidiano dessa pessoa, e em busca de um fazer em comum com esse sujeito. Então, muitas pessoas colocam como emprestar, né, o ego, né, para que essa pessoa possa ali se espelhar e estar junto ali, entender que o AT está junto ali dele, que ele vai ouvi-lo de uma forma diferenciada. E aí ele, por meio do qual o paciente pode encontrar uma maneira de conduzir sua vida de forma mais autônoma. Então, ele pode, inclusive, acompanhar esse sujeito na retirada de um documento, né, se ele pode ir de bicicleta. Então, é muito nesse laço social, é muito nesse cotidiano que o AT vai entrar. Né? É necessário visualizar um ponto interessante, né? Eu coloquei, eu diria, crucial, que é a demanda da família versus a demanda do acompanhado. Por quê? Eu trouxe esse ponto, mas só vou tentar colocar de uma forma mais resumida para vocês poderem entender, que em muitos casos, às vezes a família está ali, quem geralmente procura um AT é a família, né, da pessoa que está tá adoecida, que está passando ali pelo acompanhamento. Tem o interesse do acompanhado, mas geralmente pode ser a família que procura. Com o AT indo até o encontro a essa pessoa, indo à casa dessa pessoa, pode ser que exista uma demanda da família. Então você agora vai tirar meu filho ou meu sobrinho, ou enfim, meu familiar em casa, versus a demanda do acompanhado, que às vezes não ainda inicialmente não é nem o interesse dele. Então, lidar com essas 2 semanas, que é quase a primeira demanda quase surge, né? Então, colocar esse ponto de que você vai estar ali para o acompanhado, no tempo do sujeito. Existe um tempo do sujeito para que se fizer essa demanda, que pode ser muitas vezes a família. Então, sair de casa, às vezes, pode ser mais uma demanda da família do que do sujeito. Não que não tenha um interesse, mas existe um tempo. Então, esse é um ponto. E aí, posto que o AT é uma prática clínica, que vai até o sujeito, que acompanha esse sujeito no seu laço social, na construção ou reconstrução desse laço social, por trás disso tudo, tem um AT e uma equipe e a supervisão. Então, não é porque o AT não é regulamentado, que ele não tem uma regulamentação, que ele não siga ali outras diretrizes, né, normas, eu diria. E aí, o AT, para ser AT, você precisa estar numa equipe ou de forma mais autônoma, uma supervisão, está sob supervisão. Então, o AT pode ser solicitado pela equipe, que acompanha o sujeito, que por sua vez irá acolher os dizeres do AT. Então, o AT entra nessa equipe, vamos pensar numa equipe institucional de saúde mental, um serviço, como o CAPS, por exemplo, solicita o AT para que essa equipe possa acolher os dizeres do AT e juntos construírem um saber. Então, ali não vai estar só o saber médico, o saber do assistente social, do fisioterapeuta, ou da pessoa que faz oficina no serviço público, né, no CAPS, mas existe o dizer do AT. E aí, juntos, né, ali tem uma pessoa que supervisiona. Então, é fundamental para que ele possa continuar o trabalho, não somente como AT, mas como uma pessoa da própria equipe, né? Mas ele é da equipe ali, mas ele tem um dizer ali que é do sujeito, ele traz esse dizer do sujeito. E aí a gente está falando desse movimento da instituição, né, como serviço público, e este momento ele deve permitir também, e aí a gente pode atrelar, inclusive, a supervisão numa instituição privada, que também existem ATs que trabalham, né, como eu que trabalho, como tem uma equipe no Instituto Vida e Arte que trabalha com ATs, existe um momento de encontro, que é a supervisão, né? Que aí nesse lugar, nessa supervisão, gente, ele deve permitir sustentar o nosso não saber. Né? O que é o nosso não saber? É levar aquilo, é não achar que você está fazendo tudo por ser uma profissão independente, vamos colocar assim, que não tem regulamentação, você vai fazendo como dá, né? Vou fazer do jeito que dá, tá indo bem, não.
existe, é importante se ter e passar por um grupo, né, que trabalha ali com a AT, que tenha e possa proporcionar momentos de encontro e supervisão, além de estudos, né? Então, nesse lugar, o sustentar o nosso não saber, que às vezes a gente coloca que sabe, mas não sabe. Então, assim, são os saberes ali se encontrando, inclusive os não saberes, né? Que aí, esse momento, ele é necessário, porque ele vai interrogar o AT, né, de todo modo, porque o AT vai estar ali no território, vai estar ali com o sujeito. E é claro, se esse acompanhante ou a acompanhante terapêutica se deixa interrogar, é claro, no seu fazer, no seu trabalho, né, de modo diverso do supervisor. E ele também vai oferecer um outro tipo, né, nessa supervisão, vai oferecer um outro tipo de referência e sustentação no trabalho. Então, não é a supervisão que chega lá e saber se está certo, se está errado. Né, também tem esse caminho, mas vai colocar você nesse outro tipo de referência, nessa sustentação do seu trabalho, de como que está indo, como que está dialogando com esses outros saberes ou esses outros não saberes juntos ali. Então, é a construção ali de supervisão, um encontro, inclusive de verificar, porque não é se colocar como um AT, como uma pessoa, um profissional independente e achar que vai fazer, porque o AT, gente, ele não é um achismo, né? Por mais que ele, vou repetir novamente, não é uma profissão regulamentada, você tem que saber onde você está pisando, você tem que saber o que você está construindo, você tem que saber o que dá para fazer ali. Então, essa equipe, você precisa ter um lugar de referência para ter uma supervisão adequada, para encontrar profissionais ali que sejam comprometidos tanto quanto você e possam discutir juntos, né, esse movimento. E esse acompanhamento, na verdade. Que aí é no momento, é na supervisão, é na equipe junto, que é onde se alinhava a linha de cuidado, o plano, o projeto terapêutico que seja ali estruturado, que os saberes, aí eu vou voltar, os saberes e os não saberes vão estar reunidos ali junto. Então, se você está numa equipe que faz o acompanhamento de um paciente ou um usuário, né, depende do termo que você coloca, ou cliente, vocês acompanham, e aí precisam se estar juntos, é nesse momento que o AT também ele vai entrar, claro, não só na supervisão, mas, né, contactar outros profissionais, vai formar essa rede de profissionais, e vai estar contactando e vai se reunir, vai compreender ali esses saberes e o que foi construído, o que não foi construído, o que passou, o que voltou. Então, é o momento de sentar e avaliar, inclusive, a forma profissional de estar conduzindo o trabalho, como AT enquanto equipe. Né? E aí, quando se trata de uma equipe, aí né, instituição, eu estou colocando aqui numa instituição privada, mas ela pode se versar pela pública. Quando se trata de uma equipe instituição de saúde mental, a busca pelo AT, ele tem uma relação como uma avaliação, inclusive, da equipe de saúde mental, né? Como o AT, ele vem com esse de fora, ele é o de fora, né, já começa a partir, não é mais o que está dentro de uma instituição como na década de 50, 60, ele já começa a ser solicitado como esse de fora, ele vai, inclusive, nortear uma avaliação da própria equipe junto ali, né, da importância de que o usuário possa estabelecer os seus itinerários no laço social, porque muitas vezes pode ocorrer de aí já existe uma equipe e não precisamos de um AT, porque na equipe tem um profissional que já é referência, ele pode cumprir o papel de AT. Né? Pode chegar esse seguinte caso aqui que ocorreu agora. Né? Já existe uma equipe que tem um caso, está acompanhando, e aí, não precisamos de um AT. Então, vamos ver se esse profissional de referência desse usuário, desse cliente ou desse paciente pode ser a referência dele como um AT. O técnico, ele já, né, o técnico ou profissional, ele já é referência naquele cuidado enquanto instituição. Ele pode acompanhar, inclusive, já tiver feito isso, acompanhar o sujeito na retirada de um documento, ou de, né, realizar visita domiciliar, por exemplo, ou ali, né, estar junto do usuário ali no dia a dia, trabalhando com ele em oficinas. Existe uma diferença quando isso ocorre. Existe um contraponto, porque vamos tentar, então, colocar um contra-exemplo de como que o AT pode ser inserido no lugar desse técnico.
imagina que no serviço, vamos pensar aqui, no serviço de saúde mental, vou colocar mais uma vez o CAPS, que é onde geralmente o AT pode, no serviço público, estar inserido também, deve ser. Existe um técnico que já acompanha esse usuário, e aí ele já, né, cumpre com aquela demanda de ajudar aquele usuário a retirar um documento ou resolver uma demanda burocrática da vida da pessoa. Isso também pode produzir um efeito terapêutico, né? Mas isso é enquanto instituição. A instituição vai provocar isso. Nesse contra-exemplo, imagina que o usuário não consiga mais sair do serviço, não queira mais retornar, por exemplo, para sua casa, ou enfim, para o lugar de onde ele é, ou então ele esteja lá um tempo. E aí vem um profissional, um técnico da equipe, e diz para esse usuário que, bom, você não está saindo muito daqui, nós vamos, né, com essa fala, nós vamos então ter que trazer um AT para você. Imagina como que vai ser interpretado isso para o sujeito, né? Como é que esse sujeito vai interpretar esse AT? Bom, então o AT está vindo aqui para me tirar da instituição no lugar que eu tenho um vínculo. Então, o AT nem vai conseguir entrar, porque ele não vai conseguir nem trabalhar o laço social, porque ele já entrou de uma forma muito agressiva. Então, é interessante observar esses efeitos subjetivos, terapêuticos no sujeito. Então, esse é um contra-exemplo de como que pode ser diferenciado o AT e o profissional da equipe. Então, o AT é esse que vem de fora, esse que pode estar junto. E o técnico é o técnico de referência, né? Ele está ali enquanto instituição. Então, nós temos que visualizar a instituição como um todo, e não somente o profissional ou o que tem vínculo. Mas não que, né, não possa dar certo o técnico ser seu AT, mas são saberes diferentes, né? O AT ele já vai ali na construção junto. E aí, né, com os itinerários que incluem o próprio serviço, ele não está incluído, o que leva o sujeito para outros lados sociais do serviço. A relação com esse de fora, que eu coloquei, ele precisa ser visto como o parceiro da instituição. Não é que o AT não possa fazer ou estar dentro da instituição, que ele não precisa ser visto como aquela pessoa de fora, que só é convocado quando precisa. Não, o AT pode ele construir uma relação de parceria com a instituição e vice-versa. Então, não é somente necessário que o AT esteja lá dentro para ter essa parceria, para ter essa articulação, para ter esse cuidado. Tá. E aí, entramos num outro campo, que é a ética. Né? Se o AT não é regulamentado, então, como é que vão trabalhar, como é que se dará ou se dá a ética desse AT? Né? Que aí é onde entra a necessidade de se refletir. Se o AT ele vem de formações, via de regra, da saúde, de profissionais da área da saúde, esses profissionais, pensemos nós, né, todos os profissionais que podem estar aqui, temos uma ética a ser exercida. E pode ser a ética de vários campos da área da saúde, que no fim é visualizar o cuidado ali para o sujeito da melhor forma possível, baseado na sua ética. O AT ele não é regulamentado, então ele não tem um norteador ainda definido, né? Mas tem uma formação, uma linha que a pessoa possa seguir, uma linha teórica para dar suporte, e aí quem vem de outras áreas da saúde vai se deparar com a sua própria ética também, a ética enquanto pessoa, e aí a gente entra na questão da ética moral, a gente vai buscar lá em filosofia, né? Mas a questão é que buscar, compreender que mesmo que o AT não tenha uma regulamentação que você possa seguir, você terá uma ética da sua própria profissão. Então, é da saúde ou quando vem da área da educação, propriamente dito. E aí, por ele não ser regulamentado, não significa dizer que não existe uma ética. É a ética do cuidado, gente, é a ética do sujeito. Não é a ética não é. O AT não vai segregar, o AT não vai de desencontro com o cuidado do sujeito. Muito pelo contrário, ele vai potencializar, ele vai mediar, ele vai contribuir da melhor forma possível. O AT ser uma prática plural, que vem de outras áreas, né, aí da saúde e da educação, mas seria interessante colocar aqui, quando se vem das áreas da saúde, vem muito aportado pela psicologia. Então, parece que a psicologia, né, ela acabou sendo o aporte para o AT. Então, não é raro, né, é bastante comum, na verdade, encontrar psicólogos que também são ATs.
mas também não significa dizer que outras pessoas, como um técnico de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, enfim, várias áreas da saúde não possam ser ATs, mas é muito comum que a gente visualize quando vem da psicologia. A psicologia acabou quase tomando como aporte, né, inclusive na psicanálise, né, os psicanalistas acabaram ali junto, vem nesse aporte da psicanálise junto. Então, por vir de várias áreas diferentes, eles têm umas abordagens múltiplas, né? Uma prática plural, então, quando vem de abordagens e de profissionais diferentes de várias áreas, inclusive da psicologia, vem de abordagens teóricas inúmeras, assim, da sua própria formação, não é da formação do AT, mas já vem com uma pré, né? E aí, o AT tem inúmeros cursos de formação, que também, de modo geral, sim, a sua regulamentação, são cursos que geralmente são profissionais, que se reúnem e discutem, estudam e praticam juntos, então não tem uma formação legal, legal no sentido de regulamentação lei, para que esses cursos sejam legalizados, mas existem cursos interessantíssimos que não precisa deixar de fazer. Então, o profissional já tem a sua bagagem ali de saúde, né, de teoria, e então, com o AT, veredando para o AT, se interessando para o AT, mesmo que não seja uma profissão regulamentada, ele pode se veredar para outras formações, como cursos e grupos de estudo, por exemplo. Mas se esse caminho, ele por um lado, ele dificulta, né, a inserção do AT, quando eu falo esse lado, esse caminho, geralmente é por conta dessa falta da regulamentação, ele dificulta a inserção do AT como uma política pública, por exemplo. Por outro lado, ele permite que o AT, o acompanhante terapêutico, ele seja exercido eticamente, né, a partir do desejo. Então, as pessoas geralmente escolhem ser AT, mesmo que não seja regulamentado, elas não, quero ser AT. Então, vem a partir desse desejo. Então, a pessoa não se sente na força, na obrigação. Não dá. Você precisa ter disponibilidade, você precisa ter desejo para trabalhar com um acompanhante terapêutico, entender, compreender e aprender muito. Então, existem essas duas variantes que são discutidas, inclusive, até hoje, desde a chegada no Brasil na década de 80. Então, é discutido regulamenta ou não regulamenta, né? Mas ainda se opta por esses dois lados, de regulamentar e aí começar a privar o AT de outros saberes, porque o AT ele vai se construindo dessa forma, e aí, trabalhando na ética ou não, e aí não dá margem para que para que as pessoas não possam, inclusive, escolher, né, de forma mais autônoma, trabalhar como acompanhantes terapêuticos. E aí, eu tentei trazer aqui um pouco dessa ética que rege ou não o AT, mas existe uma ética, sim. Tem a formação, né? Não é regulamentada. Como é que tem uma formação se o AT não é regulamentado? Né, existe a formação, né, existem inúmeras formações. Hoje, se você encontrar e dar uma pesquisada no Google, você vai encontrar vários sites que proporcionam. Eu indicaria você conhecer o Instituto A Casa também, que é um lugar, né, eu falo como referência, tem textos, tem artigos científicos. Então, até ele vem caminhando no seu próprio passo, nada de muita pressa, né? Então, ele vem caminhando para essa formalização ou não, mas enquanto isso não ocorre, enquanto não é um processo que se pensa unicamente, ele vem produzindo, ele vem entendendo qual que é a importância desse AT na vida desse sujeito, na vida do acompanhado, na vida da família, na vida na sociedade, de modo geral. Né? Então, a formação do AT ela é importante, mas ela inclua leituras, discussões sobre o acompanhamento terapêutico. E aí, isso eu coloquei mais aqui para quem, né, da área da psicologia se interessa, ou que já conheça, já tenha conhecido, mas geralmente que tem um referencial teórico ali definido, né? Pode ser a análise do comportamento, a fenomenologia, a psicanálise, então ela não se prende a um único lugar, mas é importante que você tenha ali um referencial teórico que possa te amparar de alguma forma nesse trabalho, não que você vá, né, fazer intervenção ali com a análise do comportamento ou né, com a psicanálise, não.
né? Não vamos confundir, então, o trabalho do psicólogo ou do psicanalista com o acompanhante terapêutico, né? Você não vai fazer intervenções ali na vida do sujeito, você vai acompanhá-lo, você vai mediar o laço social dele junto com ele, né? E aí ele, né, essa formação teórica, né, definida ou não, ele não só ajuda na formação, né, do acompanhante terapêutico, como é crucial, assim como em saúde mental. E quando a gente fala, né, quando eu coloquei saúde mental, isso vem muito para a questão de quem vem da área, como, por exemplo, da educação. Né? É importante, por mais que você não tenha ali definido, né, assim, como psicólogo, não, né, um referencial teórico, diria, mas se você vem da educação ou de outras áreas da saúde, de repente é importante que você se aporte num referencial teórico de saúde mental, que você conheça, que você possa se aprofundar nessa área tão interessante. Tá. E aí eu pude trazer para vocês de onde que vem, né, de onde que parte a questão do acompanhante terapêutico. Ele não substitui a psicoterapia, ele não é um médico, ele não é um fisioterapeuta, não é farmacêutico, ele não é um fonoaudiólogo, ele é um profissional que, de modo geral, ele vai nessa prática clínica mediar esse laço social com o sujeito, a partir do que o sujeito coloca para ele, ou do que é construído ali junto. E aí eu coloquei os nós de uma rede, porque que é interessante. Porque é importante que o AT ele possa ter uma formação teórica, ele pode estar inserido no grupo de estudo, que se aprofunde, que compreenda, que trabalhe ali com a prática clínica tão em movimento como é o AT, né? Ele possa estar ali amparado junto com os outros para discutir. É interessante, é muito importante que esse AT seja sob supervisão, né? Não é porque é um profissional autônomo ou independente que ele possa caminhar sozinho e pronto fazer isso, não. Ele precisa estar em supervisão para desconstruir, para construir, para estar ali junto com a equipe. Inclusive em diálogo com a equipe que solicitou, ou o psicólogo, ou o médico que solicitou, fez essa solicitação. Esse dispositivo grupal né, que eu coloquei aqui, que é interessante, que o AT esteja nesse grupo junto, que aí vai englobar a formação, a supervisão, e também que ele tenha o desejo de acompanhar, né, terapeuticamente uma pessoa, que aí pode se dar por muito tempo, ou pode se dar de longo, não dá para estimar quanto tempo um AT fica, né, não dá para estimar porque é o território do sujeito, então você não tem ali, você não trabalha com um tempo muito lógico, eu diria assim, de quanto tempo, de 3 meses, pode ser que sim, mas e aí, se precisar de anos e anos de trabalho com acompanhado. E aí, o AT é um trabalho que ele pode durar, como eu coloquei, muitos anos, onde a gente pode, passar meses passeando de carro, né, com a pessoa, com acompanhado, ou de bicicleta, muitas vezes andando de bicicleta, construindo ali, né, porque ali é a pessoa que vai estar construindo ali junto com você, ou a pé, assim, muitas vezes sem um destino muito certo, né, você vai pelas ruas da cidade, não significa dizer que você vai se perder, mas significa dizer que o sujeito vai ali construir, então você vai acompanhá-lo nessa construção, e aí você pode, em muitos momentos, se colocar sem entender exatamente do que se trata, do que aquela pessoa está falando, mas você vai acompanhá-la, e isso produz um efeito muito terapêutico, subjetivo nessa pessoa. Sair dessa zona não é o psicólogo, não é o médico, é sim o acompanhante terapêutico, tem uma escuta ali diferente. Né? E muitas vezes você pode ir dando xadrez por vários encontros, fazer a mesma coisa, a mesma atividade por vários encontros seguidos. Né? Então você tem que ter muita disponibilidade, você tem que ter paciência e compreender as diferenças, inclusive. Que aí, e aí eu coloquei aqui, se a tarefa primordial da nossa prática, que é do AT e de profissionais, outros profissionais da saúde mental, é trabalhar com a diferença, precisamos aprender a trabalhar também com as nossas próprias diferenças profissionais. Então, é compreender que você vai estar trabalhando com a diferença, isso não é só o AT, é com a saúde de modo geral, isso eu penso que é educação, penso que é, né, a sociedade de modo geral. Então, nós somos um país diverso, nós temos sofrimentos diversos,
sofrimento subjetivo, cada caso é um caso, então se deva a abrir, a ampliar esse olhar para essa diferença que existe e essa diferença que precisa ser respeitada, essa diferença que precisa ser tratada e acompanhada, e o AT não é um invasor, ele não vai invadir, vai delimitar ali. Ele vai trabalhar com o sujeito, ele vai acompanhar o sujeito nessa diferença que muitas vezes para ele é gritante, é difícil. Então você vai acolher, você tem que ser empático, você tem que estar ali disposto, você tem que estar ali ajudar aquela pessoa junto com ela. E aí, né, trouxe a imagem que eu achei ela muito interessante, que o AT ele expande as fronteiras da clínica. Então, a gente visualizou que ele vem junto com a reforma psiquiátrica ela ainda não acabou, né? A gente está vendo tanto retrocesso, né, a nível Brasil. A gente está vivendo um momento também muito delicado. E aí você poderia, né, me ocorreu agora, você poderia me perguntar, mas como é que o AT se dá nesse momento de pandemia? Né? Como é que o AT vai se dar nesse tempo de pandemia, nesse momento que estamos todos atravessando, passando, um momento delicado, difícil? Como é que o AT vai se dar nesse momento em que, por exemplo, eu falei de laço social, né? Ele vai ali, ele tem que sair, ele tem que estar no território da pessoa. Bom, é o primeiro momento que acho que muitos ATs estão atravessando, não tem uma resposta pronta, lógica, mas o AT é um profissional da área da saúde. Os profissionais da área da saúde são linha de frente, como diria uma amiga minha supervisora. São profissionais da área da saúde, são linha de frente, né? Então, o AT ele precisa também se aportar para esse novo, para esses momentos novos, esses momentos diferentes que surgem, né, que faz com que a gente reflita, inclusive, na nossa própria profissão, né, de como estamos exercendo ela, de como estamos fazendo ela acontecer, como é que estamos nos aportando. Então, o AT né, precisa se refletir nesse momento também, de como é que vai ser depois que isso tudo passar, como é que serão as novas relações, como é que se darão esse sair de casa. Nós precisamos ficar em casa nesse momento, e aí estou chamando a atenção aqui, né, para esse momento que estamos atravessando. Ficar em casa é importante. Vamos respeitar quem está trabalhando, vamos respeitar os profissionais que estão na linha de frente, estão fazendo esse pedido. Então, vamos ouvi-los e vamos contribuir para esse momento. Vamos ficar em casa quem pode ficar em casa. Então, vamos tentar trabalhar com esse momento diferente que está acontecendo, né, que estamos todos atravessando, e vamos ver como é que vai ser esse futuro, o que espera, o que nos espera. E o AT, ele vai se dar de caso, né? Cada caso é uma história, cada caso é um sujeito diferente, então não dá para tratar o mesmo de forma igual. Todos nós somos diferentes. Então, visualizamos que o AT vem da reforma psiquiátrica, vem com esse advento, é uma prática clínica mediada e potencializada, que traz esses efeitos terapêuticos para o sujeito no cotidiano dele, no território dele, pode se dar em instituições públicas, mesmo que não seja uma profissão regulamentada, né, através de convênios, e na instituição privada, e aí eu já coloco aqui, né, na instituição privada, que é o local onde eu trabalho enquanto AT, que é o Instituto Vida e Arte, somos um grupo de profissionais, maioria psicólogos, que trabalham como ATs, e aí esse grupo, né, eu cheguei a ver depois, mas esse grupo já tem mais enquanto AT, é uma prática séria, nós precisamos ter essa seriedade, não é um achismo, não é, né, não vem nesse movimento de, não tem uma formação teórica ali, pronto, mas tem profissionais que se dedicam e mergulham, então vou colocar aqui as referências em que vocês podem estar consultando, são publicações algumas bem recentes, que trabalham AT, então não é um achismo, né? Nós temos que saber onde nós estamos pisando antes de colocar como um achismo. Então, AT, eu espero que vocês tenham compreendido da melhor forma possível, e estou aberta às perguntas. Mais uma vez, fique em casa, quem puder ficar em casa, vamos tentar da melhor forma possível atravessar esse momento, não é fácil para todos, né? Então, por hoje, eu acho que tento trazer uma breve introdução, porque essa clínica é muito complexa e múltipla, então precisa-se de um momento a mais para
mergulhar para compreender. Então, trouxe aqui para vocês alguns conceitos, algumas diretrizes que podem estar norteando, de repente, ou aguçar a curiosidade de quem se sentiu aí ferido por ela. Então, muito obrigada. Parabéns, Sibeli. Estou impressionado com a riqueza de tudo isso que você falou em relação ao acompanhamento terapêutico, né? Uhum. Realmente, assim, existem várias dimensões dessa Uhum. prática, né? A minha pergunta que eu tinha, você acabou respondendo no final, que era um pouco da questão desse momento do isolamento social, da pandemia Uhum. e tal, e que a gente acaba não sabendo como é que a gente faz uma série de coisas, né? Uhum. Mas é extremamente importante essa prática em termos de mudança mesmo de paradigma em relação aos cuidados com o paciente com transtorno mental, enfim. Eu queria que você. Vou abrir aí para o pessoal fazer as perguntas. A gente pode fazer as perguntas aqui na caixa de bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho também do potencial. Eu sei que você falou um pouquinho da rede e tal, mas do potencial de coordenação do cuidado, né? Porque quando a pessoa está vivendo de uma forma mais intensa com a pessoa que tem algum transtorno mental e tal, é a pessoa que mais tem a capacidade de fazer pontes com profissionais, com práticas terapêuticas, outras práticas terapêuticas, enfim, com outras possibilidades do cotidiano em relação a também inserção social, economia solidária, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão da coordenação do cuidado no papel do AT, né, do acompanhante terapêutico. Uhum. Que você fala que vem nessa lógica do cuidado já com a equipe, com essa questão da economia solidária, dessa ponte, né? A ponte com quase todas as possibilidades terapêuticas, não só terapêuticas no sentido da saúde e tal, de ter, né, por exemplo, consultas ou, enfim, de ter práticas terapêuticas como a psicoterapia, mas de fazer pontes com outras práticas, né, com arte, com economia, enfim. Como é que Uhum. você vê isso dentro do contexto da prática cotidiana mesmo do AT? Bom, vou tentar né, responder a sua pergunta. Acho que ela dá cabo. É uma pergunta interessante, Rodrigo. Ela dá cabo, acho que, para mais tempo de conversa e troca. Eu acho muito interessante que é algo que as pessoas vêm perguntando e aí vem questionando bastante esse movimento, né, com outras práticas, né, se o AT ele vai, se ele acompanha esse sujeito, aí é interessante que ele acompanha esse sujeito aonde quer que ele esteja, né, ele está ali no território da pessoa, ele está ali na casa, enfim, onde ele está. E aí ele faz a ponte com o AT, no caso, faz essa ponte com essas outras práticas terapêuticas. E aí a gente pode falar das PICs, você falou da arte terapia, né, da arte terapia, da economia. Então, assim, ele vai fazer com que aquilo, quase não sai com que aquilo seja pelo menos não sofra com aquele momento em que o sujeito possa fazer, executar e fazer essa ponte com esse profissional, com essas outras práticas terapêuticas e possa dar conta junto com esse acompanhado, né? Eu estou tentando responder mais ou menos essa pergunta, que eu acho que ela abrevia muito para esse caminho. Né? Então, ela dá essa ponte, faz essa ponte com outras práticas, mas fazendo com que o sujeito possa ter autonomia, inclusive de fazer a sua própria ponte, né? Ele não vai fazer pelo sujeito, né? Ou até não vai fazer pelo sujeito, ele vai acompanhar aquele sujeito para que aquele sujeito possa fazer com que ele exerça e retome, inclusive, a sua autonomia, para que aquele cuidado seja continuado por ele mesmo. Então, ele vai mediar essa ponte entre esse acompanhado e essas outras terapêuticas e esses outros movimentos.
Legal, muito bom. É, pessoal, podem fazer perguntas. Me ocorreu uma outra Ah, pode aqui, dar. inquietação cerebral. Aham, ótimo. Falar um pouquinho do contexto de crise, acompanhamento terapêutico no contexto de crise. Como é que você já tem alguma experiência nesse sentido? Aham. Não. Nesse sentido, não da crise, né? Acho que tem exemplos de outros profissionais que trabalham junto, mas não, eu particularmente da crise não tenho. Né? Mas de outros profissionais, esse grupo, por exemplo, de outras situações que eu já ouvi, que eu já compartilhei com outros colegas, o AT ele vai entrar nesse momento de crise. Vamos pensar numa pessoa que, né, em crise no uso abusivo de álcool e outras drogas, né, ali faz o uso abusivo, vamos pensar nesse exemplo. E aí o AT, ele pode, inclusive, ele mesmo acionar o AT, e aí pode ser por telefone essa crise. Então ele vai ali tentar ajudar aquele sujeito, aquele acompanhado na crise, naquele momento. Ou então o AT se desloca, ele vai até essa pessoa. Então, ele não vai ali substituir nenhum outro componente ou nenhum outro profissional da rede. Né? Ele não vai fazer o papel de nenhum deles ali, mas ele vai se assegurar que aquela pessoa está amparada ali naquele momento da crise, enquanto ele, inclusive, pode acionar esses outros componentes do cuidado dessa rede que ele tenha. Então, nesse momento da crise, ele intervém, ele faz da melhor forma possível, mas já contando que ele vai acionar os outros profissionais, mas ele vai estar ali, ele vai, não vai arredar o pé, nem o pé, nem o telefone, nem o ouvido. Perfeito. Na verdade, eu fiquei pensando que o AT é uma pessoa assim, privilegiada para o contexto pré-crise, por exemplo, as detecções precoces de sinais de que a pessoa começa a dar, né, de que está entrando em crise. Uhum. Ou o outro era o pós-crise também, na Sim, questão da retomada de vida, na sim, retomada do cotidiano, importante. Uhum. de um cotidiano mais, é, mais sólido, né? Eu Sim. fiquei pensando assim fiquei pensando assim até nas crises que a gente tem, por exemplo, durante esse isolamento social. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que claro que guardadas Aham. as devidas proporções, mas Aham. nesse contexto de isolamento social que a gente está e tal, eu tive um quadro de Zika vírus. Na verdade, aqui em casa teve 3 casos juntos, Aham. Zika vírus. Isso desestruturou o cotidiano que você vai mantendo numa rotina de quarentena, né? Uhum. Desestruturou de uma forma em que parecia assim, um contexto de crise, assim, sabe? E aí, para Hum, você retomar esse cotidiano, não é fácil para qualquer um. uhum. Então, assim, ir para uma pessoa que tem um problema um pouco mais profundo, um pouco mais grave em relação à questão dos transtornos mentais, problemas com álcool e drogas, né, essa retomada pós-crise, ela pode ser um momento muito enfim, muito difícil e longo também, né? E o papel do AT nessa retomada é bem interessante, né? Sim, sim. É interessante, e aí como né, você está colocando que aconteceu uma situação com você, imagina um AT né, ajudando, de certa forma, intervindo dessa forma, né, numa crise em que não foi só você, por exemplo, foi um contexto familiar, né, como é que o AT ele dá conta? Ele vai dar conta de porque ele não está ali para a família, de certa forma, mas como ele está ali inserido, por exemplo, no espaço familiar, então ele tem contato com todos os membros da família, então de repente ele ainda tem essa relação, né, assim, então por isso que eu coloco ela muito complexa, porque ainda tem essa relação do AT, não só com o acompanhado, mas com a família, né, com o espaço, porque ele está no espaço privilegiado, inclusive, onde no set ou no consultório o terapeuta dele não vai estar, então ele vai estar ali. Né? Então, nesse contexto de crise que acaba entrando, que acaba ou de pós-crise, né, ele vai estar tanto pré, durante e depois. Então, ele vai estar nesse movimento, não como aquele profissional que vai intervir profundamente, aquele profissional que vai amparar ali naquele momento, que vai dar o suporte necessário. Então, por isso que ela não tem, o AT não tem um tempo de duração fechada.
né? Pode ocorrer por anos ou por meses, e aí por anos ele pode, o próprio acompanhado pode, quando sentir, esse que você colocou, sentir que está precisando, ou que vai, ou que está caminhando para uma pré-crise, ou então para uma pós-crise, ele pode acionar o AT, porque vai ter uma relação ali, inclusive transferencial, né, que a gente chama na psicanálise, ou de todo modo na saúde, a questão terapêutica acontecendo. Então, tem confiança de que o AT possa estar junto dessa pessoa. Inclusive, em muitos casos, essa pessoa pode estar numa equipe, né? Tem ali uma equipe que ampara o médico, enfim, o psicólogo, mas ele vai ter uma relação maior com o AT, porque o AT está muito ali diretamente com ele, está ali no território dele, está indo uma vez por semana a casa, ou então 2 vezes por semana estão caminhando, escutando de uma outra forma, né? Escutando coisas que às vezes os profissionais ali não escutam dele quando estão ali fazendo atendimento. Então, ele tem esse lugar de fato que você colocou privilegiado, então tem que se ter muito cuidado nesse lugar privilegiado, que não é qualquer lugar que se ocupa um profissional da saúde, né? De certa forma, na vida de ser acompanhado. Muito bom. Essa você deu a ideia assim, a ideia total de como é que é uma atuação sistêmica, né? E que não depende só de uma pessoa, essa atuação em rede, né? Muito boa a colocação. Gente, eu não sei se a gente tem outras perguntas ou comentários. Eu vou abrir para você fazer as considerações finais aí da sua participação. A gente agradece muito a sua participação aqui no Núcleo Telesaúde, deixar o espaço aberto também para, se vocês quiserem fazer outras intervenções, outros contatos com mais gente, enfim. Mas abrir aí para as suas considerações finais assim, sobre o tema. Eu agradeço o convite, a Márcia Aurélia fez a proposta, né? Eu fiquei bastante surpresa, falei, vamos lá, vamos ver como é que se dá essa palestra nesse pouco tempo, às vezes que tem nessa clínica que você acabou visualizando também, que ela é múltipla e ela traz essa amplidão, assim, esse olhar para o mais, né? Não é simplesmente um fazer e pronto e acabou, né? Ela tem ali uma continuidade. Então, quero agradecer bastante a Márcia Aurélia, a equipe, Telesaúde, e a todos que participaram aqui, que puderam participar e acompanhar. E assim, no mais, as considerações finais talvez sejam iniciais de convidar a quem se interessa ou a quem, né, de repente aguçou a curiosidade, ou despertou a curiosidade, ou ficou interessado pelo tema, a pesquisar, a contribuir, a estar junto, a somar nesse momento, inclusive nesse momento social, né, que estamos todos vivendo, estamos atravessando todos juntos. Então, eu os convido e as convido a entrar nessa curiosidade junto, a entrar nessa prática clínica que ela é em movimento, por isso que eu esqueci, uma prática clínica em movimento, porque ela está em constante movimento, ela está em constante mudança. Então, até a sua regulamentação ainda ela é incerta nesse sentido, porque ela é muito movimentada. Então, o AT ele se dá em tantos lugares que é difícil nortear ali, mas não que com a equipe você não consiga fazer. Mas eu os convido a pesquisar, a estar junto. É um movimento que, apesar de já começar na década de 50, novo aqui, pelo menos no Brasil, tem pesquisas, tem profissionais que pesquisam e tudo, mas ainda é muito novo. Então, não existe, não conheci na graduação, inclusive conheci fora da graduação, conheci em contato com outros profissionais, com sistemas, enfim, com o Sistema Único de Saúde, mas também não é incorporado no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, vamos pensar que esse AT poderia fazer um enorme diferencial, ou contribuir com esse diferencial numa equipe. Então, trazer um pouco do olhar para o AT. Convido vocês a olhar mais para o AT, a pesquisar mais, a estar junto e estar próximo e a construir coletivamente. E aí, nesse momento, não sabemos o que virá, né? Sabemos que vamos todos sair dessa, mas olha, né, como estamos vivendo, olha a situação, olha o que está acontecendo. Então, nesse momento, aí já encerrando as minhas considerações finais, já partindo para o princípio de fique em casa, né? Assim, é um pedido já assim, já está bem assim, empregado, mas fique em casa de verdade, né? Vamos respeitar quem está na linha de frente. Inclusive, pode ser que exista um AT aí no Brasil afora fazendo trabalho também. Imagina nesse momento, né? Talvez esteja, a gente não tem um contato, porque ainda assim, é necessário pesquisar mais e conhecer mais. Então,
Pode ser que tenha um AT, não sou médico, né, enfermeiro, e aí toda uma equipe, mas pode ter um AT junto nessa. Então vamos pensar coletivamente nesse momento. Então, muito obrigada, mais uma vez fique em casa, vamos atravessar esse momento juntos, não está fácil, inclusive os convido a fazer esse movimento continuar, inclusive da reforma psiquiátrica, da área de saúde mental, que é preciso, ainda não acabou, a questão de saúde pública e saúde mental, inclusive, não acabou, parece que ela deu uma congelada, então vamos juntar forças, fazer com que isso possa definitivamente ocorrer, inclusive a desinstitucionalização de tantas outras áreas. E aí, no mais é isso. Eu convido os profissionais que se interessaram a pesquisar mais e pode fazer contato comigo ou com o Instituto Videástica, na qual eu faço parte do grupo de acompanhantes terapêuticos. Se interessar, tem o 3911-8920, que a gente pode estar trocando. Então, coloco à disposição e aberta a você que queira trocar aí informações e construir coletivamente esse saber do AT. Muito bem, Cibele, excelente web palestra, excelente momento, um alento para a gente, né, nesse momento. Então, agradecer a todos a presença, a todos e a todas a presença, mandar um grande abraço para o pessoal aí, Maria, Márcia, um beijo grande, saudades de vocês. Cibele, grande abraço, Valeu. agradecer muito a sua presença. Maicon, cadê sua live sobre o mindfulness? Estamos Vamos esperando, Maico. dar notícia. Gente, então é isso. Uma boa noite a todos e a todas e vamos continuar forte nessa Vamos. caminhada. Semana que vem a gente tem mais. Grande abraço. Tchau.